vinho. A mãe de Jesus disse: não tem mais vinho? Respondeu Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. O Evangelho de João, no capítulo 2, as pessoas tratam esse texto aqui de uma forma bem interessante, porque eles dizem que foi o primeiro milagre que Jesus realizou no seu ministério. Eu fico olhando para esse texto e eu fico imaginando as condições e situações que estavam sendo construídas até esse momento. A Bíblia não fala muito sobre a infância de Jesus. A Bíblia fala muito pouco sobre a infância de Jesus. A Bíblia não fala se Jesus realizou algum sinal na sua infância. A Bíblia não fala apenas que um dia ele debatia com os escribas, com o sacerdote. Mas a Bíblia não fala absolutamente nada sobre como foi o comportamento de Jesus quando criança, como foi a ação de Jesus como criança, como é que era o dia a dia de Jesus, como era a imperatividade de Jesus. A Bíblia não fala sobre isso. Então Jesus ele vai crescendo, e a Bíblia diz que ele cresce em graça, em estatura, graça e conhecimento. Jesus ia crescendo dia após dia, mas eu fico pensando em sua mãe, em seus irmãos, porque a Bíblia diz que Jesus teve irmãos, e perguntando assim: quando é que algo vai acontecer na vida de Jesus? Quando é que as coisas serão ativadas na vida de Jesus? Quando é que verdadeiramente o Messias, ele vai se manifestar como Salvador na nossa vida? Ou como você canta aqui várias vezes, como Yeshua na sua vida. Yeshua quer dizer Salvador, o nosso Salvador, tá certo? Ou quando é que ele vai se manifestar como Yeshua? Quando é que ele vai ser o Senhor que nos cura? Quando vai ser o nosso Senhor? Quando é que as coisas vão começar a fluir? Quando é que as coisas vão começar a acontecer? Eu fico pensando em quantas vezes eles se perguntavam sobre isso, e às vezes na nossa vida também não é diferente. Às vezes nós questionamos um pouco sobre a nossa vida. Às vezes nós perguntamos: quando é que as coisas vão mudar para mim? Quando é que as coisas vão começar a acontecer na minha vida? Quando é que as minhas orações serão respondidas? Quando é que eu vou sair desse deserto? Ou quando é que eu vou enxergar ou viver tudo aquilo que o Senhor tem prometido e falado ao meu coração? Os nossos questionamentos, eles são muitos a respeito dessas coisas. A nossa vida, muitas vezes, nós vivemos questionando e perguntando qual será a hora, e todos nós vivemos essa expectativa todos os dias. A Bíblia diz que a esperança adiada adoece o nosso coração. Eu fico pensando também que ao mesmo tempo em que nós criamos a expectativa das coisas acontecerem na nossa vida, ao mesmo tempo muitas vezes a nossa alma e o nosso coração se abate por esperar por algo e não acontecer no momento em que nós achamos oportuno. É porque nós sempre vamos viver pelas circunstâncias. Por mais espiritual que você seja, por mais próximo de Deus que você seja, por mais que você tenha acesso, por mais que você tenha unção, por mais que você tenha autoridade, você sempre, infelizmente, a parte humana sua sempre vai te levar a olhar para as coisas, para alguns momentos. Nós conseguimos muitas vezes desviar os nossos olhares das coisas. Nós vamos conseguir muitas vezes desviar os nossos pensamentos de situações, mas muitas e muitas vezes nós vamos ser levados a olhar para as coisas, olhar para os momentos, e nós vamos dizer: Deus, haja, opere nesse lugar, opere nesse momento, traga a resposta dessa oração. Quem de nós que estamos aqui algum dia aflito, abatido, não fez uma oração dizendo: Deus, responde a minha oração, Deus, traga para mim, resolva essa situação nesse momento, porque eu não estou suportando viver essa situação, eu não estou suportando mais viver essa dor. E muitas vezes o que nós recebemos não foi uma resposta de
Deus, mas foi o silêncio de Deus. Muitas vezes o céu se calou nos momentos de dificuldades nossa, muitas vezes os céus, eles se fecharam nos momentos de dores nossa, muitas vezes os céus se fecharam nos momentos de solidão da nossa vida, e nós começamos a questionar: quando é que as coisas vão acontecer? Quando é que as coisas vão fluir na minha vida? Eu fico pensando que nesse texto aqui as pessoas estão vivendo a expectativa de quando é que as coisas vão mudar, quando é que Jesus vai ser Jesus verdadeiramente, quando é que Ele vai se revelar como Filho de Deus. Eu fico pensando sobre isso, e aí eu fico olhando, pensando: quando vai funcionar? E de repente, no meio de um casamento, no meio de uma situação que foi construída pela falta de um vinho, que naquela época, quando se acabasse o vinho antes da festa, ou seja, a alegria tinha se acabado, era vergonha para os noivos que estavam ali, eles eram envergonhados. Imagine a situação que estava sendo construída, uma situação de vergonha, uma situação de falta, uma situação onde as pessoas estavam dizendo assim: vai dar problema, não vai fluir, não vai acontecer, não vai sair do lugar as coisas. Mas de repente a Bíblia diz que Maria, a mãe de Jesus, chega até ele e fala assim: ei, acabou o vinho. Aí você diz: o que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo: ei, como é que vai mudar isso? Como é que as coisas... Você pode ajudar nessa situação, você pode fazer alguma coisa nessa situação, você pode intervir nessa situação. Para surpresa dela, Jesus disse o seguinte: mulher, não é chegado a minha hora. Ele estava dizendo: não, você quer que eu faça algo, mas não é o momento das coisas acontecerem aqui. Você quer que eu faça algo, que eu libere algo, mas não é o momento de eu me revelar. E aí eu fico pensando que Jesus, sendo Filho de Deus, Ele sendo o unigênito de Deus, Ele estava sujeito ao tempo de Deus, ao momento de Deus, à hora de Deus. Jesus estava sendo governado pelo Pai. Em todo momento Jesus estava esperando: quando é que eu vou receber a ordem para fazer? O problema não estava em Cristo fazer alguma coisa, o problema estava em Deus dizer: agora é a hora de você se revelar, agora é a hora de acontecer. Isso traz para nós uma mensagem muito clara e eficaz na nossa vida, uma mensagem de direcionamento na nossa vida. Por mais que você queira, existe um tempo de Deus para que as coisas aconteçam na sua vida. Eclesiastes 3 diz que existe um tempo e um propósito para tudo debaixo do sol, ou seja, existe um tempo de Deus, o Kairós de Deus que nos governa, existe uma ação de Deus, um plano de Deus, existe um propósito de Deus, existe a mão de Deus que está sobre a nossa vida, nos governando a cada momento, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada mês. A mão de Deus está nos controlando, a mão de Deus está operando sobre as nossas vidas. Nós queremos agir rápido, nós queremos uma solução rápido, mas Deus muitas vezes está dizendo assim: ei, fica tranquilo, porque não é chegada a sua hora. Eu estou te preparando para que as coisas aconteçam, eu estou preparando o momento certo, o cenário certo para que você aconteça, para que as coisas fluam na sua vida, para que as coisas se manifestem na sua vida, para que você seja reconhecido, para que você seja visto. E muitas vezes nós estamos aí, você está aí perguntando: quando é que vai acontecer? E Jesus dizendo: não é chegada a minha hora. Mas mal sabia Jesus que no céu Deus estava dizendo: agora chegou a hora do Yeshua se manifestar no meio do meu povo. Agora é a hora deles saberem que você é o Cristo, o Salvador deles. Você foi enviado para salvar, para buscar e salvar aquilo que havia se perdido. Agora é o tempo de Isaías 61 se cumprir sobre a vida do meu povo. Agora é o momento das coisas acontecerem na vida do meu povo. Você está aqui e de repente você está dizendo: quando é? E de repente você está vivendo as incertezas, mas o céu está dizendo: agora é a hora das coisas acontecerem na sua vida, agora é o momento certo das coisas fluírem na sua vida. Você diz: as circunstâncias estão contrárias. É por isso que é o momento. Deus se manifesta no momento em que o homem perde o poder de ação dele. Deus se manifesta quando o homem não pode mais mudar. Deus se manifesta quando a palavra que chega diz: não há mais jeito, não existe mais solução, as portas se fecharam, acabou todas as possibilidades. Então Deus vem do céu e diz: agora é a hora, porque eu sou o Senhor que faço a hora, eu sou o Senhor que opera na hora, eu sou o Senhor que ajo na hora.
Orabandá que derraço. Jesus estava falando, não é, mas Deus estava dizendo, é a hora. Você está dizendo agora não é a hora, mas Deus está dizendo é a hora. Você está dizendo agora eu não posso, mas Deus está dizendo agora você pode. Talvez você está dizendo eu estou no momento de angústia, e Deus está dizendo não, fica tranquilo, porque eu estou operando, eu estou no controle dessa situação. No Salmo de número 136, você vai ver que Israel está cativo no exílio da Babilônia. A Bíblia diz que as harpas estão penduradas na árvore. As pessoas pediam, cante canções da onde vocês vêm. Eles dizem, nós não temos alegria no nosso coração para cantar. No Salmo 137, eles estão dizendo, não há mais dor, não há mais solução para nós. Nós já estamos aqui há muito tempo, nós já estamos escravizados aqui há muito tempo, nós estamos sendo humilhados aqui há muito tempo, e não tem jeito. Mas se você pegar o Salmo de número 126, que ele não está em ordem, mas no Salmo 126, você vai dizer assim, nós acordamos como nós estivéssemos sonhando. Ou seja, eles são surpreendidos por uma notícia, eles são surpreendidos pela hora de Deus, pelo tempo de Deus. O que é que o Senhor está dizendo? No momento você está na angústia, mas no outro momento Deus está operando para te libertar e mudar a tua história. No momento você está angustiado, não há alegria, não há mais vontade, mas ao mesmo momento o céu vem ao teu encontro para dizer, agora é a hora que eu abro as cadeias, agora é o momento que eu abro as portas, agora é o momento que eu faço as coisas acontecerem na sua vida. Não são as circunstâncias que determinam a ação de Deus, é o tempo de Deus para a sua vida. Você diz não, e Deus está dizendo sim. Você está dizendo não posso, Ele está dizendo você pode. Você está dizendo não dá, mas Ele está dizendo dá. Orabandô que derraço. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar que a sua hora está chegando. Você precisa acreditar que é o seu momento. O tempo de espera, ele está chegando ao fim. Eu quero dizer para você nessa noite, você não entendeu, o seu tempo de espera está chegando ao fim. O Senhor, Ele está criando as circunstâncias certas. Deus está criando o momento certo. Deus está fazendo a coisa certa. A Bíblia diz que o ministério de Jesus começa com 30 anos. Algumas pessoas vão dizer, por que começa com 30 anos? Porque na Bíblia diz que um sacerdote, ele só pode exercer o sacerdócio com 30 anos. Naquele tempo, só podia se exercer o sacerdócio com 30 anos. Se nós lermos a Bíblia, eu já falei sobre isso aqui para você entender. Você vai ver que Jesus não cola a orelha de Malco por acaso. Quem é Malco? A pessoa em que Jesus está sendo preso no momento. Jesus está sendo preso para ser levado diante de Pilatos, e de repente Pedro tira a sua espada e corta a orelha de quem acompanhava o sumo sacerdote. Jesus pega a orelha e cola. O nome daquele homem era Malco. Malco havia se preparado durante 30 anos para exercer o sacerdócio. O momento dele era aquele momento. A hora dele era aquela hora. Mas tinha um problema, um sacerdote não pode ter defeito. Quando se corta a orelha de Malco, se corta o milagre, a história, o ministério, o chamado de Malco. Quando Pedro corta a orelha de Malco, Pedro está dizendo assim, acabou. Suas possibilidades acabaram. Seus estudos não vão valer de nada. A sua história não vai valer de nada. O que você fez até agora, o que você se preparou até agora, acabou.
porque não tem mais jeito. Eu estou configurando de uma forma para você entender. Pedro não disse isso para ele, mas o ato de Pedro estava determinando isso sobre a vida dele, estava declarando isso sobre a vida dele. Mas a Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo preso, Jesus pega a orelha de Malcolm e cola a orelha de Malcolm. Olha que coisa interessante, não fica cicatriz, não fica marca. Jesus está dizendo assim: Malcolm, o seu ministério vai acontecer, mesmo que os impedimentos se levantaram, mesmo que Pedro fez isso, eu estou restituindo na sua vida. Eu estou dizendo que eu reconheço a hora da sua vida, eu reconheço o momento da sua vida, e eu estou aqui para liberar sobre a sua vida esse tempo. Eu estou aqui para declarar sobre a sua vida esse tempo. Não importa o que estão fazendo comigo, eu estou aqui para dizer: é chegado a sua hora, e ninguém pode impedir você de viver o que eu tenho para você, o que a palavra de Deus tem para a sua vida. Eu quero te dizer nessa noite algo interessante, que a palavra de Deus está nos levando aqui. Talvez pessoas estão se levantando contra você, talvez circunstâncias estão marcando você, dizendo: não dá mais, não pode mais, tudo que você fez até agora está perdido, está jogado para o canto, não será mais lembrado. Tudo que você pensou, tudo que você se esforçou, já acabou. Mas Deus hoje me traz aqui nessa noite para trazer um tempo novo sobre a sua vida, para dizer a você que é o momento em que Ele vai agir para restaurar, para restituir na sua vida aquilo que foi arrancado de você, aquilo que foi levado de você. Deus está dizendo: a hora da restituição, o momento da restituição está sendo liberado sobre a sua vida. Deus está colocando no lugar aquilo que precisa ser colocado no lugar. O que é que precisa ser colocado no lugar? Eu não sei, mas o Espírito de Deus conhece você, sabe quem você é, sabe o que precisa chegar na sua vida. Ele está acatando ordens do céu para trazer sobre a sua vida, para mover sobre a sua vida, para liberar sobre a sua vida esse tempo sobre a sua vida, esse momento sobre a sua vida. As coisas vão acontecer, porque a hora de Deus chegou na tua vida. Jesus estava dizendo: não posso, mas Deus está dizendo: agora é a hora. Você vai realizar o seu primeiro grande milagre. Agora é a hora de eu fazer as coisas acontecerem. É tão interessante que parece que quem recebeu a revelação da hora não foi ele, foi Maria. Porque Maria chama os servos e diz assim: fazei tudo o que ele pedir. É tão interessante que a Bíblia vai dizer assim, que Deus não faz nada sem antes revelar os seus. Antes das coisas acontecerem, Deus levanta alguém para falar com você. Antes das coisas acontecerem, a notícia vai chegar até você. Antes das coisas acontecerem, uma palavra vai chegar até você. É assim que Deus faz. A palavra chega até você. Ele faz com que a palavra chegue até você. Deus pode usar um mendigo para falar com você. Deus pode usar um culto desse para dizer para você: agora é a hora. O problema está nisso daqui, em como eu recebo isso, em como eu tomo posse disso. Esses dias atrás eu estava ministrando aqui, e eu estava dizendo: a chuva de Deus está chegando sobre nós. Algumas pessoas acham que nós estamos mudando a direção do nosso ministério. A direção do ministério não é mudada por um homem, a direção do ministério é mudada por Deus, porque o ministério, ele não é nosso. Nós podemos ter a parte humana como nome, como CPF, nós temos estatuto, nós temos ata, nós temos uma série de coisas, mas quem governa o ministério é Cristo. Nós exercemos aquilo que Ele tem na nossa vida. E eu estava dizendo: a chuva de Deus vai descer sobre a sua vida. E algumas pessoas às vezes falam assim: não, isso não é uma palavra clichê, isso é algo somente para fazer alguma coisa aqui, para fazer movimento. Eu vou dizer para você que eu não fui chamado para fazer movimento.
Eu não fui chamado para fazer esse tipo de movimento, porque não faz parte da minha personalidade, não faz parte do meu caráter fazer movimentos para travar você aqui. Aquilo que Deus me deu é meu, eu tomo posse e não divido com ninguém, e ponto final. Eu posso abençoar pessoas, eu posso ofertar sobre a vida das pessoas, mas aquilo que é meu, eu tomo pela minha mão e digo: é meu, eu não aceito. Se o maligno tenta se levantar, eu luto contra ele e declaro que o Senhor, Ele me deu, e tomo posse daquilo que é meu. E ele estava dizendo: a chuva de Deus vai descer. E aqui tinha um menino aqui que estava tocando, e ele estava tocando, e de repente no outro dia ele manda mensagem e fala assim: ó, a chuva de Deus chegou na minha vida. Ele falou assim: eu fui promovido aqui na Maxon, me deram aumento. E as pessoas falam assim: a Maxon dá aumento para alguém? Dá aumento para você? Está dando aumento lá? Facinho assim? Está promovendo você? As pessoas dizem: não tem jeito, não tem jeito para você, não tem jeito para a sua mão. Mas você precisa entender que existe alguém que está acima de você. Quando você vê um judeu com um kippá aqui, ele está dizendo assim: existe alguém que está sobre mim, existe alguém que está sobre mim, existe alguém que tem o controle da minha vida. É isso que nós temos que acreditar. Nós estamos aqui, nós estamos nesse plano, nós caminhamos nesse plano, mas acima das nossas cabeças existe alguém maior do que nós, que nos conhece, que nos governa, que nos favorece no tempo oportuno, aquele que pode enviar a chuva seródia, abundante, a temporã sobre a nossa vida. Deus não tem problema em enviar a chuva agora, Deus não tem problema em enviar a chuva amanhã, Deus não tem problema em criar as circunstâncias certas para você acontecer. Deus não tem problema em fazer alguém lembrar de você aonde você trabalha. Talvez você é um anônimo aonde você trabalha, as pessoas passam sobre você, passam do seu lado, mas não te conhecem, não sabem o seu nome. Talvez as pessoas atravessam você e dizem: não, eu não sei nem quem ele é, eu não conheço ele, ele não tem expressão alguma. Deus não tem problema em trazer o seu nome na mente de alguém para favorecer você. Deus não tem problema em agir para que você seja favorecido. Você precisa apenas crer que Deus é capaz de fazer, Deus é capaz de mudar, Deus é capaz de entregar controle sobre a sua vida, Deus é capaz de entregar territórios na sua vida, Deus é capaz de entregar a seção aonde você trabalha na sua vida, o prédio aonde você trabalha sobre você. Deus não tem problema nisso. O problema está aqui, em acreditar que Deus tem o poder para fazer. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, que a unção flua aqui nessa noite, que o mover de Deus alcance você nessa noite, para dizer para você que você vai ser lembrado por alguém. Deus vai colocar o teu nome na mente de alguém para dizer: ei, eu me lembrei de você, e Deus mandou te favorecer. Então eu quero te dizer: a unção flui para quebrar o jugo. Isaías 10:27 diz: a unção faz com que o jugo seja quebrado. A unção despedaça o jugo, quebra a resistência, quebra o arco do inimigo e traz o seu nome à memória de alguém para dizer: é a tua hora. Pode dar glória a Deus na igreja, que não é proibido não, viu? Pode. Não. Tem coisa que tem que segurar, senão escapa de você. E não é para escapar, né? Tem coisa que não se fala. Não, você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia. Você está num ambiente livre. Você grita muitas vezes lá na sua casa, fica brigando com os meninos, dá uns berros muito loucos lá. Aí chega aqui na igreja, parece que você não tem boca, parece que você não tem ouvido, parece que você não tem nada. Minha mãe, quando me gritava, eu sabia, porque se eu estivesse do outro lado da rua, o grito era tão forte que minhas pernas estremeciam. Nós estamos num ambiente de liberdade. Eu não estou dizendo para você que cada um age de um jeito, cada um se move de um jeito, mas você tem que quebrar algumas coisas dentro de você. Parece que você está engessado, parece que você está preso,
E na verdade você já está livre aqui. Não tenha medo das coisas. Não seja frágil diante das coisas. Não abata o teu coração diante das circunstâncias. Não aflijas a tua alma, porque Ele é aquele que está no controle da sua vida. Muitos podem se levantar contra você, mas é o Senhor que te sustenta. Ele diz: eu te sustento com a destra da minha justiça. O salmista vai dizer que a base do trono de Deus é justiça. Nós acreditamos, nós nos apoderamos muito do amor de Deus, mas nós temos que olhar para a justiça de Deus. E Ele está dizendo: a minha justiça te sustentará. Ninguém tentará contra a sua vida. Não aflija, não se esconda. Deus está dizendo para você: é tempo de você se erguer novamente. Não tenha vergonha do seu passado. Não tenha vergonha por onde você passou. Não tenha vergonha daquilo que você fez, porque Ele é aquele que te justifica. Ele é o Senhor que diz para você: é tempo de se levantar novamente. Eu não sei o que te abateu, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas o Espírito que se move aqui nessa noite, Ele está dizendo para você: se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Eu sou o Senhor que te levanto novamente. Eu sou o Senhor que confirmo o que coloquei sobre a tua vida novamente. Eu sou o Senhor que confirmo o que entreguei nas suas mãos novamente. Ele é o Senhor que está dizendo: eu sou o Todo-Poderoso. Levanta. Isaías diz: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Ele diz: levanta e resplandece, porque a minha glória mais uma vez vai vir sobre a sua vida novamente. Por quê? Porque é chegada a hora. O fim do seu vale é determinado hoje. O fim do teu deserto é determinado hoje. O fim das tuas angústias é firmado hoje. Por quê? Porque o Senhor cura as tuas emoções. O Senhor cura a tua alma. A tua alma gritava, mas o Senhor está dizendo: não vai gritar mais, porque eu estou curando você. Eu estou libertando você de uma forma poderosa e extraordinária. Eu vou restituir na tua vida os dias que foram levados, aquilo que foi arrancado das suas mãos, eu trarei novamente, diz o Senhor. Orobandô que narraço. Arabandá que derraço. Maria recebe a revelação. Faça tudo que Ele mandar. Eu fico imaginando como é o comando de Deus para Jesus, dizendo assim: transforma a água em vinho aí, rapaz. Muda a história desse negócio. Não deixa a vergonha permanecer. Não deixa que a humilhação tome conta. Não deixa que as dores se apoderem. Não deixe que as dores dominem. Esse é um momento de festa. Esse é um momento de romper. Esse é um momento em que a chave vira. Esse é o momento em que as coisas viram. Um solteiro se tornando casado, ele está mudando de ambiente, ele está constituindo uma família.
Porque a Bíblia diz que o homem deixará o teu pai e a tua mãe e unir-se a uma mulher. A Bíblia não diz deixará um homem o seu pai, não, a Bíblia não diz une-se a mulher e junte com seus pais. A Bíblia não diz isso. A Bíblia está dizendo assim: quando você se une a uma mulher, é tempo de você sair debaixo da cobertura dele e se tornar cobertura de alguém. É por isso que Paulo diz que o homem não deve ter a cabeça coberta, mas também a mulher não deve tirar o véu sobre si, não deve cortar o cabelo, porque é o véu. Nós trazemos isso para algumas igrejas, trazemos isso para doutrinas pessoais. Nós não temos nada contra isso, respeitamos isso. Paulo está falando sobre algo totalmente diferente. Paulo está dizendo assim, que o homem não tenha a cabeça coberta, porque ele está dizendo assim, que o homem não seja coberto pela mulher, mas a mulher coberta pelo homem. Ou seja, ele está falando sobre a autoridade espiritual exercida. A autoridade espiritual não é autoritarismo, não quer dizer que você manda e acabou, fala assim, faça isso. A sua mulher não é sua empregada. Quer uma empregada, contrate uma, ponha lá para fazer as coisas da forma que você quer. Sua mulher é tua ajudadora, aquela que o Senhor tirou das suas costelas para caminhar do teu lado, para te ajudar nos momentos difíceis, para caminhar com você, para encorajar você, para te ajudar. Às vezes você vai dizer, nossa, e ela vai dizer assim, não, estou aqui, se apoia aí, porque a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. Paulo, olha o que está acontecendo, ele está dizendo, é melhor ser dois do que ser um. Então veja só, Paulo está dizendo assim, olha, existe uma cobertura, você precisa exercer essa cobertura. Paulo está falando sobre algo extremamente extraordinário. Então lá em Gênesis, Deus está dizendo assim, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a uma mulher. Ele está falando sobre um momento de transição, um momento de mudança, o momento em que você sai de ser menino e se torna um homem maduro, chefe de família, cabeça de família, que tem o dever, um dos deveres do homem é ser provedor. Além de provedor, ele deve ser cuidador, ele deve ser aquele que protege, ele deve ser, existe uma série de coisas que é o dever do homem. E aquilo estava acontecendo ali, estava vivendo aquele momento de João capítulo 2, é uma transição de um homem que é solteiro se tornando cabeça, é um homem que está se tornando jovem, se tornando um homem maduro, homem que vai ser provedor, um homem que vai ser cobertura. Veja, começar isso de uma forma vergonhosa, como isso vai acontecer? Você já vai começar seus dias olhando, eu estou na vergonha, você vai ser lembrado pela vergonha. Infelizmente as pessoas não lembram do seu êxito, as pessoas não lembram do seu sucesso, as pessoas não lembram do que deu certo, as pessoas sempre vão lembrar daquilo que aconteceu de ruim na sua vida, as pessoas sempre vão trazer referências daquilo que deu errado, daquilo que não funcionou, daquilo que não deu certo na sua vida. Talvez quando as pessoas dizem assim, você conhece fulano, aí você vai dizer, alguém diz assim, aquela que foi casada com Beltrano, aí outros vão dizer, você conhece Beltrano, aquele que foi casado com fulano. Ou seja, eles fazem menções, eles trazem à memória aquilo que te destrói, mas a Bíblia diz que você deve trazer à memória aquilo que te dá esperança. Deus não traz coisas do passado para te destruir, Deus traz coisas do futuro para mudar a sua vida. Deus não fala sobre passado, quem fala sobre passado é o diabo, porque ele sempre está no passado. Deus não está no passado, a Bíblia diz que Deus está na nossa frente, construindo, abrindo caminhos. Não foi assim que ele disse para Moisés, diz, eu estou aqui conversando com você, mas eu já desci para o Egito para libertar o meu povo. Eu quero dizer para você, o seu passado está no passado, olhe para frente, porque Deus tem honra para você. O que está acontecendo hoje não vai ficar marcado como a vergonha, mas como sucesso teu, a virada na tua vida. Uou! Que derraço. O Senhor está aqui. Há uma unção poderosa se movendo. Peça ao Senhor para que você sinta. Peça ao Senhor para que você seja tocado. Não tenha medo. Às vezes nós criamos, não toca não. Eu estou dizendo para você que a unção flua sobre você, que a unção toque sobre você, que ela mova sobre a sua vida, que ela encha você.
A transição estava acontecendo. A vergonha estava prestes a chegar. Mas de uma forma inesperada, o céu diz: chegou a hora. Chegou a hora. Você é boca de Deus nesse tempo, você acredita? Você é boca de Deus. É difícil ser boca de Deus. Eu geralmente sou o profeta do caos. Onde eu chego, ninguém quer ouvir o que eu falo. Eles falam assim: não fala nada não, não é dele? Você fala: não fala nada não. Eu não sei porque às vezes eu quero dar uma palavra, mas ninguém quer deixar eu falar. As pessoas às vezes têm medo do que você vai falar. Eu vou dizer para você, eu estou numa fase que se o profeta vir o que ele falar, está tudo certo. Se o pau quebrar, eu vou dizer glória a Deus. Mas não quebra muito não, que eu não estou aguentando. Mas a intensidade é de Deus, porque Ele conhece sua estrutura. Deus conhece sua personalidade. E Deus conhece seu caráter. Uns Deus fala de um jeitinho tão carinhoso, e outros Deus chacoalha como uma tempestade que chacoalha uma árvore. Por que será? Porque Deus te conhece. Se Deus falar comigo manso, Deus me exortar manso, eu falo assim: alguma coisa está errada, porque eu sou agitado. Se eu fosse lá do norte e nordeste, eu ia dizer: eu sou arretado. O negócio comigo é para agora, na hora, e vamos que vamos, e vamos que vamos. Chorar deixa para depois. Ou como diz aquele ditado que o pessoal fala assim: vai chorar na cama, que é lugar quente. Aqui não é lugar de chorar não, aqui é lugar de avançar. Sabe, eu fico olhando isso, eu fico pensando: nós somos chamados para esse tempo. Sua boca tem poder. A Bíblia diz que Jesus chama o mestre Sala, aquele que tem um governo. Por que Jesus não falou com o garçom, mas falou com o mestre Sala? Porque Deus não quebra a autoridade. Como é que é? Deus não quebra a autoridade. O princípio de autoridade é respeitado no céu. Jesus chama quem governa ali e fala assim: enche as talhas de água. Porque quem tem autoridade reconhece quem tem autoridade. O problema é que quando alguém de autoridade fala com quem não tem autoridade, é por isso que dá problema, porque a cabeça dele não foi formada para entender o que é autoridade. É cabeça de menino. A autoridade fala com autoridade. A autoridade reconhece quem é maior e quem é menor. Isso não é uma questão de fé, isso é uma questão de visão. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a Bíblia diz que Jesus encontra com um centurião. E ele diz assim: mestre, eu tenho um problema. E ele diz: qual é o problema que eu tenho, que você tem? Ele diz: eu tenho um servo que eu amo muito, e ele está doente, prestes a morrer. E Jesus olhando para ele diz assim: olha, eu vou com você até a sua casa. E ele disse: mestre, eu não sou digno de que você entre na minha casa, mas se eu reconheço, ele está dizendo assim: eu reconheço a autoridade, eu sei o que é autoridade, eu estou debaixo de autoridade, eu tenho homens sobre a minha autoridade. Eu digo: vá a este, ele vá. Eu digo a este: vem, a ele vem. Eu digo: faça, ele faz. Eu digo: desfaça, e ele desfaz. Ele está dizendo assim: Jesus, eu sei que eu reconheço o que está em você.
ele não é crente, ele não está preso a uma denominação. Vou dizer para você que as maiores honras que eu tive na minha vida foi com pessoas ímpias. Você sabia disso? As maiores experiências de honra que eu não tive diante dessa igreja que eu estou aqui. Estou falando olhando para você. As maiores experiências de honra que eu tive com ímpios, pessoas que muitas vezes nós falamos assim: esse vai para o inferno, porque esse é o nosso pensamento. Eu me recordo que uma vez eu fui fazer um casamento, e hoje em dia eu estou cada dia menos com vontade de fazer casamento, porque é uma falta de respeito total. Casamento é às 5, chegou às 7. As pessoas não te respeitam mais. Parece que eles estão alugando você. Você aluga salão, você aluga qualquer coisa. Pastor não se aluga. Pastor que se aluga não é pastor. Eu me lembro que eu fui fazer um casamento porque a pessoa que veio me pedir, seu filho ia casar, ele disse: pastor, faz o casamento do meu filho. Aí você disse: mas ele não é crente. Mas sabe o que é gratidão? Talvez você não saiba o que é gratidão. Eu me lembro nos dias em que eu perdi tudo. No dia em que eu saí, não com essa Bíblia, mas que ela está guardada aqui atrás, aqui, dentro de uma caixa. A Bíblia que eu peguei e saí debaixo de vergonha, debaixo de humilhação. Aquilo me abateu tão grandemente que eu não conseguia fazer o programa. E às vezes quando eu ia fazer o programa Esperança, eu fazia, se eu não me engano, terça e sexta, das 22 às 23 horas. Eu transmitia o culto das 8 às 9h30 na sexta-feira, saía correndo, ia lá, na terça-feira eu ia lá, às 10 horas da noite. E aí ele sabia o que estava acontecendo, e falava assim, ele punha uma música, essa música é para você, essa música é para você. E muitas vezes eu cheguei cabisbaixo, não querendo nem fazer programa. Ele falou: vamos fazer, você está aqui, um ímpio falando comigo. E de repente ele fala assim: faz o casamento do meu filho. Eu falei assim: eu faço, eu vou lá, vai ser um prazer para mim. Ele me deu o dia, me deu o endereço, e eu fui lá. Quanto é? Eu falei: não é nada não. E fui lá. Cheguei lá, e a primeira surpresa que eu tive é que alguém me recebeu, falou assim: o senhor é o pastor que vai fazer o casamento? Assim, tem um lugar aqui para o senhor sentar e esperar um pouquinho. Passou 15 minutos, a noiva chegou. Vamos fazer o casamento. Celebrei o casamento com efeito civil, ou seja, não precisou ir no civil lá para fazer o civil. Fiz tudo de uma vez só, dentro de um livro. A gente tem um sistema aqui que faz, eu posso fazer. Fiz o casamento. E foi de manhã, assim, quase na hora do almoço. E de repente, está tudo certo para o almoço. Monta-se uma fila enorme. E a mulher fala assim, a mãe da noiva fala assim: ninguém come. Todo mundo num filão. Fala assim: mas como ninguém come? Enquanto o pastor não tirar o prato dele, ninguém vai comer. Que era dela nada. Ela não era membro dessa igreja. Ela sabia que eu era pastor porque ela me viu conversando com o marido dela muitas e muitas vezes. E ela disse: ninguém come enquanto o pastor não tirar o prato dele. E eu falei assim: eu preciso ir embora, porque eu não sou de ficar. Ela falou assim: você não vai embora enquanto você não comer. Pega o prato, vamos lá. Eu fui passando do lado, as pessoas ficaram olhando tudo para mim assim, com raiva, com fome. E ela falou assim: o pastor vai comer primeiro, depois que o pastor tirar o que ele quiser, vocês vão comer. Você fala assim: o que é isso? Isso chama-se honra. A Bíblia diz: se você dá um copo de água a um profeta, você receberá uma recompensa de profeta. Nós não estamos acostumados a lidar com isso. Você vai fazer uma coisa, seu pastor é o último. Você vai fazer uma coisa, você não respeita os pastores que tem dentro da igreja.
Mas se você não faz, Deus levanta alguém que faz no seu lugar. O centurião, ele disse: eu sou um homem sob autoridade. Se você dizer uma só palavra, vai acontecer. Jesus para e diz assim, eu imagino Jesus fala assim: uau, não vai fazer figurinha, hein? Se você fizer uma figurinha disso, está excluído. Eles fazem figurinha minha e mandam no grupo de WhatsApp deles. Você está rindo, né? Você viu minhas figurinhas já? Fala a verdade, senão você vai... é o cu de ceia. Ainda não. Então Jesus fala assim: uau. E os discípulos dizem assim: o que está acontecendo, mestre? Eu nunca encontrei tanta fé em Israel. Mas um ímpio é capaz de me surpreender dizendo assim: o que ele está me falando aqui? Jesus diz: pode ir, porque eu já curei. Pode ir, porque a hora chegou. Quando você se sujeita à autoridade, a sua hora chega. Deus cria as circunstâncias, Deus se move, Deus faz as coisas acontecer na sua vida. Não ande descoberto. Como é que é? Não ande descoberto. Não ande de tenda em tenda, a não ser que Deus diga para você de tenda em tenda. Firme os seus pés no lugar, firme as suas estacas, não, as suas raízes no lugar, para que Deus possa fazer algo sobre a sua vida, para que Deus possa realizar algo na sua vida. E Jesus diz, chama o mestre Sala e diz: enche as talhas de água. Ele diz, então enche as talhas de água. E de repente, Jesus, você vai ver o texto, Jesus não vai falar nada, e de repente a água se transforma em vinho. Deus está dizendo para Jesus: agora é a hora das pessoas conhecerem o Messias, agora é o tempo das promessas se cumprirem, agora é o tempo do cego ver, como a Bíblia estava dizendo, como Isaías diz: os coxos vão andar, os surdos vão ouvir, os cegos vão enxergar. Agora é o tempo das coisas acontecerem. Deus me trouxe nessa noite para dizer a você que o tempo de mudança está estabelecido na sua vida a partir de agora. É chegada a sua hora. O melhor de Deus não está no passado. O melhor de Deus começa a acontecer na sua vida a partir de agora. O melhor de Deus é ativado na sua vida. O melhor de Deus é enviado sobre a sua vida através do nome do Senhor Jesus. É um novo tempo sobre a sua vida. É um novo momento sobre a sua vida. Deus está transformando a água em vinho, ou seja, não vai ter vergonha. Quem achou que você ia viver na vergonha para sempre, quem achou que você ia ser lembrado para sempre pela derrota de alguém, Deus me trouxe para te dizer: não, a derrota, a mensagem de derrota, o passado de derrota é enterrado nessa noite, e eu trago o tempo da honra sobre a tua vida para mudar a tua história.